8, 7. É isso, gente. Você ouvindo a nossa rádio, nossa programação, 87,9. Um abração especial para você que está na cidade, na zona rural, também sintonizando a melhor. Agora, 10 horas e 52 minutos, estamos ao vivo aqui na nossa rádio, ao vivo também na nossa live desde já. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo Facebook, tá bom? Estou recebendo hoje aqui a coordenação da Escola Municipal João 23 para a gente tratar de assuntos importantes, não é? Saber e conhecer que ações estão sendo feitas e realizadas pela escola durante esse tempo de pandemia. Recebo hoje os gestores Jefferson, Milena, recebo também a equipe da coordenação, representada aqui por Marileide e também por Sandra Ramos. Pessoal, um prazer recebê-los aqui e gostaria que vocês fizessem a apresentação de vocês à nossa comunidade, né? E trouxesse informações importantes, claro, sobre quais são as modalidades de ensino oferecidas pela instituição. Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu caro Raí, caros ouvintes da Rádio Serrana FM e simpática comunidade escolar da Escola Municipal João 23. O intuito da nossa vinda à Serrana FM, Raí, é para trazer informações a respeito do desenvolvimento pedagógico, como também administrativo da nossa instituição. Pois lá desde o dia 17 de março, foi quando iniciou a pandemia, de fato, de fé e fato, a gente não parou, nem um dia letivo, certo? As atividades, elas continuaram em regime remoto, mas a gente continuou, certo? A gente teve que se adequar às necessidades, os pontos que foram colocados, né? Mas a gente tentou minimizar todos os danos. Mas eu queria iniciar a fala, Raí, distribuindo 3 parabéns. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é para nossos profissionais da educação. Eles vêm se desdobrando muito no que se refere a essas aulas remotas. As pessoas colocam que os professores estão parados, mas não estão parados. A gente não parou, em nenhum momento a gente parou. A gente trabalha em casa muito. A gestão, juntamente eu com Milena, a gente vai para a escola continuamente, todos os dias a gente vai para a escola. Mas os profissionais da educação, os professores, eles não pararam, eles levaram as salas de aulas para seus escritórios, levaram a sala de aula para os seus quartos, para as suas salas de estar, certo? Queria também parabenizar por ontem ter sido o dia do radialista, né? Isso. Parabenizar você, Raí. Muito obrigado. Pelos importantes encaminhamentos que você coloca para a gente aqui enquanto comunidade lagoanovense. Muito obrigado. Outro parabéns também, o terceiro deles, né? Foi a condução das entrevistas aqui que você fez, né? Inédito no Seridó, isso. A Rádio Serrana FM, ela participou de forma inédita nesse pleito eleitoral, para a gente escolher as melhores opções nesses próximos quadrênios. Exatamente. Então, Raí, quando os professores irão fazer algum tipo de atividade, eles precisam fazer um plano, certo? Um plano de aula, um plano de contingência, um plano anual. Então, a gente precisava fazer um plano de contingência dessas aulas remotas. De alguma forma, a gente precisava chegar a esses alunos com uma certa qualidade nessa educação. Então, a gente desenvolveu um plano de contingência, tá bem? Durante este período de pandemia e isolamento social, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, que é o nosso órgão maior, autorizou em parecer a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas de ensino, desde o fundamental, anos iniciais, até o ensino médio. O funcionamento dos estabelecimentos de ensino foi suspenso desde o dia 18 de 3 de 2020. Lembro-me aqui com as meninas, lá no dia 17 a gente alertou os nossos alunos, a gente estava em fila nesse dia, a gente alertou os danos que seria se realmente a pandemia se concretizasse. E de fato, no outro dia a gente paralisou todas as atividades pedagógicas. Veja bem, a gente estava prevendo o dano, mas a gente não estava totalmente organizado ainda enquanto escola para esse tipo de atividade letiva, de forma remota. A gente não estava, mas a gente foi se adequando às necessidades, adequando a essas realidades impostas, certo? O Conselho Estadual de Educação publicou a Instrução Normativa número 1 de 2020, exatamente no dia 5 de 4 de 2020, aproximadamente 30 dias após, né, foi no mês de abril, que regulamenta a adoção de atividades institucionais e aulas remotas, sendo essas atividades assíncronas em 2 modelos, assíncronas e síncronas. Aí a gente esclarece o que seria assíncronas. Assíncronas é quando o professor ele dialoga com os seus alunos, mas não ao vivo, certo? E síncrona quando o professor trabalha ao vivo com o seu aluno. E tem como fazer isso? Tem sim, pela plataforma Meet. Um bom exemplo é o Meet, certo? Durante este período delicado pelo qual estamos passando, precisamos nos adaptar e nos reinventar.
a gente se reinventou enquanto classe pedagógica, enquanto classe docente, né? Com isso, tivemos nosso planejamento adaptado às aulas remotas, não presenciais, um modelo novo e desafiador, utilizando ferramentas digitais. Essas ferramentas digitais, a gente buscou muito na rede global, né, computadores, na internet, e um dos importantes parceiros de todos os professores, não só do Lagoa Nova, mas de todo em conjunto, do mundo inteiro, foi a Google for Education, né? Ela contribuiu muito no que se refere a isso. Na elaboração destas aulas, destacamos a importância da aproximação do tempo de aula que o estudante ele teria na escola e o tempo dedicado às aulas remotas. A gente, nas atividades que a gente foi propondo, tentou minimizar todos os danos, colocando aproximadamente 4 horas aulas por dia, por disciplina, por componente curricular, para que esses alunos continuassem com as suas atividades sem perder tanto, né? Quais são os objetivos que a gente colocou nesse plano de contingência, para esse planejamento de aulas? No nosso fazer pedagógico, entendemos que os objetivos para a construção de uma aprendizagem significativa está pautado sobretudo na relação estabelecida entre 4 componentes. Eles, escola, pais, alunos e também os conteúdos que esses meninos irão aprender. À luz de estudos mais aprofundados sobre os objetivos da educação nessa era, fica clara a necessidade de considerar o aluno como protagonista. Acaba com aquele pensamento anterior, o pensamento behaviorista, que colocava o aluno como uma tábua rasa. Não, o aluno não é mais uma tábua rasa. O aluno ele vem com conhecimentos, ele vem com experiências de vida, e cabe a gente se adequar a essas experiências de vida dele e aproveitar ao máximo para que o conteúdo chegue até a mente desse aluno, né? A gente forme esse rapaz, escolarize ele, certo? Como seres carregados de valores, acredita-se que não existe mais essa ideia obsoleta de aluno zero. Não existe, né? A escola agora é vista como um espaço de comunicação, interação, de troca de ideias e também de socialização, considerando ainda a atividade pedagógica como um ato dialógico, nos respaldando nos pilares pregados lá pela Unesco, que seja para pensar e repensar o nosso fazer pedagógico enquanto educadores preocupados com essa situação global, né? Com a situação da pandemia. Então, assim como os aspectos cognitivos, considera-se importante o trabalho com aspectos socioemocionais, porque aí é um fato preocupante, a gente não sabe como irá receber esses alunos. A gente entregou alunos à pandemia, né? Saíram da escola, mas a gente não sabe como esses meninos irão voltar. Exatamente. A parte psicológica deles. É verdade. A gente não tem parâmetro ainda, né? E eu acredito que o dano é real, né? Verdade. Então, a gente perpassa essa noção axiológica da aprendizagem, também estimulando os aspectos cognitivo, interpessoal, intrapessoal e ainda também, se não, por que não falar, o psicomotor, né? Outra questão que levamos em consideração na nossa prática pedagógica, na organização desse plano de contingência, diz respeito às habilidades a serem desenvolvidas no século XXI, como também como apontam estudos, né? E tanto reafirma a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Este documento, por sinal, já preconiza e alerta para a necessidade de incorporar os multiletramentos em prol de uma escola crítica que incentive o debate de ideias, o respeito à diversidade e que caminhe em compasso com a realidade dos alunos, de acordo com cada indiciocrasia, cada diferença, né? Nesse sentido, é muito conveniente tratarmos como nunca antes dos gêneros multimodais, na diversidade de ferramentas e meios que estão disponíveis na internet. Os professores devem aproveitar ao máximo esses meios multimodais. A gente tem múltiplas tecnologias a favor do ensino, do pedagógico. Cabe ao professor escolher uma delas, se adequar e ministrar suas aulas, né? Isso. Isso significa dizer, Raí, que precisamos estar atentos aos letramentos digitais, utilizando os aspectos tecnológicos ao serviço da aprendizagem, como elemento facilitador, a fim de nos aproximarmos cada vez mais da escola conectada, a tão chamada e sonhada, né, escola do futuro. Eu acredito que a pandemia é um dano, causou um dano, vai causar um dano tanto socioeconômico, tanto pedagógico, é real o dano. Mas a gente vai sair mais fortalecido dessa pandemia. Mais pronto, mais preparado. Muito mais preparado no que se refere à inserção das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, dentro das escolas, né? Nunca se houve tanta formação, nunca se houve tantos webinários, né, no que se refere a essas formações pedagógicas.
certo? A gente vai continuando a pauta, posteriormente eu irei falar um pouco mais. Muito bem. A gente está vivendo esse período de pandemia e tudo, ou pelo menos muita coisa, está girando em torno dela, né? E aí, assim, que ações têm sido desenvolvidas pela escola durante esse período? Você vai responder? Quem é? Ou a Milena? Eu respondo. Muito bem. No que se refere às ações, é aquela história do carvão. Como professor de ciências, né, formado em química, é a história do carvão. O carvão ele se torna diamante com a pressão e com o tempo. Quanto mais pressão e maior o tempo, mais o diamante ficará vistoso, ficará bonito. É verdade. Certo? E a gente teve ambos. A gente teve pressão, certo? Porque a gente precisava desenvolver uma plataforma de ensino. Inicialmente, né, Milena? A gente criou o Telegram. Foi a melhor forma? O canal do Telegram foi a melhor forma para chegar a esses alunos? Infelizmente não foi, mas a gente aprende com os erros. Né? A gente começou a criar grupos de WhatsApp por série. Foi uma ótima opção, né, Sandra? No que se refere a chegar a esses alunos. Mas a gente incluiu dentro desses grupos também outras plataformas, certo? Então a gente teve a pressão e teve o tempo, porque infelizmente a gente já vai com 7 meses de pandemia. E a gente tinha que se adaptar a tudo isso, certo? Então, uma das primeiras ações foi justamente essa, de chegar até os alunos com grupos de WhatsApp. Outra ação muito importante, porque infelizmente, pela dimensão da escola, a gente tem uma das maiores escolas do município, de fato, é o João 23. A gente tem diferenças sociais dentro da escola, dentro da própria escola. Alguns alunos eles não dispõem de meios tecnológicos para essas aulas. O que a gente fez? A gente fez um banco de atividades. Esses alunos vão até a escola na sexta-feira, somente aqueles alunos que não têm acesso às tecnologias. Eles vão até a escola, pegam essas atividades e na próxima sexta-feira ele torna. A logística é essa. A logística é de ciclo. A cada 7 dias ele vai até a escola e pega essas atividades e já resolve em casa e traz para pegar outras. Certo? Outras ações também são as reuniões. As reuniões a gente, com os professores, iniciamos todas elas de forma remota. Só que chega um momento que a gente precisa desse contato. Tomando todas as medidas de distanciamento social protocoladas lá pela OMS, a gente resolveu fazer as reuniões de forma presencial, né? Sabe? Isso com os professores. Passado alguns dias, também precisamos fazer uma reunião com os pais. Fomos até a secretaria, os órgãos maiores, a Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, conversamos com o pessoal da Vigilância Sanitária e fomos questionar se poderia realmente fazer as reuniões com os pais, dividido por série, tomando todas as medidas de distanciamento social na escola. Eles liberaram, né? Mas, que fique bem claro, tudo regulamentado lá de acordo com os protocolos da OMS, utilizando álcool em gel, máscara, distanciamento social. Isso. Posteriormente, nossa querida Marilei também vai colocar já outro ponto de reuniões, né, da EJA. A gente vai chegar até a EJA. Não posso esquecer também aqui de mencionar as atividades da sala de recursos multifuncionais, né? O pessoal, Rosinei, juntamente com Marília, elas vêm desenvolvendo as atividades para os meninos com necessidades educacionais especiais, né? Diante disso, as ações elas são constantes, elas não param. A escola ela é viva, certo? A gente vem desenvolvendo, tentando driblar esse caos que estamos instalados, né? No que se refere ao isolamento social, mas certamente a gente vai conseguir chegar lá, tá bem? Ok. Muito bem, eu vou até fazer uma pergunta aqui que está fora da nossa pauta, sim. mas é uma dúvida que surgiu Sim, agora, sim, pode. de como será feita a avaliação do aluno. Você falou que tem os que recebem material, que tem a tecnologia disponível, né, para fazer os exercícios, por exemplo, mas tem os que não possuem essa tecnologia a seu favor disponível. Como será feita essa avaliação? No final das contas, todo mundo vai ser aprovado? Existe a possibilidade de serem reprovados? Pois Como é, que fica? interessante demais sua pergunta, né? E essa sua pergunta é dúvida de muitas outras pessoas, né? A gente não pode avaliar neste momento. O Conselho Nacional de Educação ele prega que a gente não pode fazer avaliações quantitativas. A gente não pode. As avaliações elas são qualitativas. Após o final da pandemia, que esperamos que esteja próximo, com essas vacinas, Isso. não sabemos quando iremos retornar, mas eu espero que esteja próximo.
aí sim a gente conseguirá aferir o dano. A gente vai conseguir aferir esse dano e fazer as avaliações. Mas eu não posso afirmar enquanto gestão, enquanto escola, enquanto Secretaria de Educação, a gente não pode afirmar se os alunos serão reprovados ou aprovados. A gente não tem esse parâmetro, a gente não tem essas informações ainda. É tudo muito novo, precisa se documentar tudo isso. E certamente os órgãos, o Conselho Nacional de Educação, ele está atento a tudo isso. Tá bem? Então, mais alguma? Muito bem. Agora eu queria saber o seguinte, quais os desafios, né, para a coordenação pedagógica, ou seja, que a coordenação enfrentou neste período de pandemia nas duas modalidades de ensino? Bom dia, Raí. Bom dia, Sandra. Bom dia aos ouvintes da Serrana FM. E um bom dia todo especial para a nossa comunidade escolar, né? Que nosso intuito em estarmos aqui hoje é chegarmos às casas dos pais dos nossos alunos e alunas. Então, os desafios, eles permaneceram os mesmos que nós já tínhamos, mas com uma força maior. E surgiram outros. Como assim? Nós não tínhamos mais como um palco, né, para atuarmos, não de forma fictícia, mas de forma real e produtiva, como tínhamos a escola, o pátio, a biblioteca, o laboratório, mesmo que não fosse bem equipado, mas tínhamos esse espaço, a sala de aula. A partir do dia 18, inúmeras interrogações surgiram. Como será o nosso fazer a partir de então? Tudo para, né? Tudo para diante do isolamento social. Como você, quanto instituição escolar, como profissional da educação, você se fazer presente, mesmo que distante. Como dar continuidade àquele processo de ensino e aprendizagem de forma remota, mas com qualidade, com eficiência. Então, tudo muito novo, tudo de uma forma assim, quase que inesperada, muito rápida. Verdade. Não dava tempo você se planejar, né? Então, tudo foi sendo construído. A partir das indagações, a partir das inquietações, né, como seres humanos e como profissionais. Então, ser presença nesse isolamento, tanto com os profissionais, que não é fácil, você sabe que o não estar ali, o não conviver, ele traz limitações para você, né? Principalmente nessa construção de aprendizagens, que o professor necessita desse contato, dessa relação olho no olho, dessa escuta direta e objetiva, para que as aprendizagens sejam construídas. E isso mudou completamente. Então, agora eu tenho um lugar de atuação virtual. Como é que eu tenho um lugar de atuação virtual, com todas as minhas limitações quanto profissional nessa área? Como é que eu vou ter uma atuação nesse campo virtual, tendo as limitações de acesso dos meus alunos? Então, são questões que não dependem só da boa vontade de um profissional capacitado e comprometido. Ela vai além. Por que é que ela vai além? E esse desafio, ele se torna ainda maior do que a gente possa imaginar. Porque ele depende e ele esbarra em políticas públicas voltadas para, eu não digo nem mais a manutenção, mas a própria criação de ambientes dentro do contexto escolar que assegurem aos nossos alunos o uso dessas ferramentas, desses recursos tecnológicos. Me reportando a um comentário seu e também na fala do nosso gestor, quando vocês falam na questão, vamos sair mais preparados, vamos sair de fato mais preparados e mais desejosos de políticas públicas que nos deem realmente condições de termos à disposição, não só da equipe de profissionais, mas também dos nossos alunos, os recursos tecnológicos dentro da escola.
Porque aí eu vou estar, de certa forma, não mais reforçando um processo de exclusão que hoje ele se intensifica de uma forma natural. Nós não estamos aqui para buscar culpados. A gente quer fazer da melhor maneira possível, mesmo sabendo que nem todos terão acesso. Porque nem todos têm um celular. Isso. Nem todos têm acesso a alguns recursos do Google. E isso é preocupante. Mas quando eu retornar, eu vou estar, de certa forma, mais capacitado. Mas eu necessito, dentro do João 23, eu necessito, dentro do Adalgisa, do Dom José, que meus alunos tenham esse acesso garantido. E aí não depende só da minha boa vontade, da minha competência e da minha formação. Então, isso é um grande desafio que surge de forma, assim, gritante e preocupante dentro das nossas escolas. Um outro ponto é manter os nossos alunos conectados, Manter os nossos alunos conectados, manter essa relação escola-comunidade, escola-família, professor-aluno, coordenação-professor, coordenação-gestão, todos numa sintonia. Como eu disse antes, é muito mais difícil, porque quando eu me privo do conviver, por uma questão de sobrevivência, nós não estamos nos privando de um conviver por questão de egoísmo, por questão do não querer trabalhar, do não querer fazer, mas por uma questão de sobrevivência. Então, é preciso se privar disso daqui para que a vida, ela tenha uma continuidade de uma forma mais segura. Mas que nesse processo de isolamento, a escola continue chegando até os nossos alunos da Macambira 1, 2 e 3, independente da numeração, que a nossa escola continue chegando ao bairro Jesus Menino, que a nossa escola continue chegando aos nossos alunos que moram aqui no centro da cidade, com a mesma eficiência. Se vai ter a mesma eficiência, nós sabemos que não. Mas, mesmo que não tenha a mesma eficiência, que não gere o resultado desejado, nós estamos fazendo. A escola tem buscado, ao longo desses meses, criar alternativas de se conviver com esses desafios que vão surgindo. Não fechou as portas. A gestão todos os dias está na escola. A coordenação segue um cronograma, mas sempre que há necessidade, se está lá, independentemente do cronograma ou não. Que seja dia de se estar ou não, porque estamos a serviço. Então, manter toda essa dinâmica não é fácil, Não é fácil. A gente precisa concentrar esforços. Um outro desafio é o trabalho coletivo, que sofre pela não convivência, Se manter posicionamentos alinhados, pedagogicamente alinhados, discursos pedagogicamente alinhados, posturas pedagogicamente alinhadas, não é fácil. Mas a gente vem tentando, seja através dos grupos de WhatsApp, que hoje é o mais fácil, O WhatsApp já abriu as salas de transmissão, então o professor não mais faz só uso das salas de reuniões do Meet, mas também faz das salas de transmissão dos grupos de WhatsApp, e assim a gente vai tentando superar as dificuldades e se fazer presença num período tão difícil e tão gerador de aprendizagens, e mudanças de posturas. Muito bem, muito boa essa sua colocação, Sandra, porque o ano letivo, dentro de uma normalidade,
O aluno, ele está aprendendo ali na escola, no dia a dia, tem aquela prática de ensino e o ensino segue um andamento, o aluno também segue um andamento de estudo. E diante de tudo isso que está acontecendo, que a gente está vendo, essa questão que você falou da conexão é muito importante, porque mesmo diante de tudo isso, o professor tem que estar ali, o aluno tem que estar do outro lado também, os dois têm que estar interagindo, é meio que tem que se virar, não tem Exatamente. outra solução, né? Tem que Verdade. procurar meios para que não fique tudo zerado, vamos dizer assim. Como tem se estabelecido a relação entre a comunidade escolar, pais, professores, alunos, que vocês podem me falar sobre isso? Marileide, bom dia. Bom dia a todos da Serrana FM, bom dia à comunidade escolar do João 23 e de modo especial você pai, você aluno da EJA. Tudo isso a gente vem desenvolvendo de uma maneira coletiva. Quero começar parabenizando o trabalho que o meu amigo e coordenador Luciano começou desenvolvendo, precisou afastar-se. E no momento, hoje, o nosso primeiro desafio foi, quando foi baixado lá em março ainda, quando o professor Jefferson, que gestor, nos fala lá do dia 17 de março que precisamos parar. E nós tivemos o primeiro decreto onde a senhora governadora baixou o de número 29.512, de 13 de março, foi o primeiro decreto, onde ela dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção, foi o primeiro, né? Onde seria uma prevenção. E considerando a lei federal, a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, foi a partir daí que ela veio no artigo primeiro, onde os órgãos e as entidades administrativas públicas estadual, diretas e indiretas, precisavam parar. E nós ficamos, como nós vamos trazer esse pai, como nós vamos sensibilizar, e o município o que vai fazer. Foi a partir daí que o gestor municipal foi vendo e baixando os seus decretos também municipais. Nós tivemos no artigo 2º, dentro da lei federal, onde foram suspensas as primeiras aulas por 30 dias. E ficou dito que o atendimento presencial poderia ser ao público externo por telefone ou como nós estamos aqui, fazendo no momento e continuamos fazendo na nossa escola. Trabalhar com a EJA é mais difícil. A professora Sandra coloca para nós que tem o grupo de WhatsApp, que tem o Meet, porém nós tentamos trabalhar através do grupo de WhatsApp. Nós fizemos o grupo. A partir daí, o nosso aluno da EJA começou a deixar de frequentar o grupo, ele fazia parte do grupo para outros fins, mas na hora das atividades, as atividades ditas remotas, que nós sabemos que são o quê? Conteúdos que estão lá na mídia, onde o professor vai estar adaptando a realidade de sua turma e de seu nível. Porém, eles não aceitaram. A maioria deles não concordaram e saíram do grupo. Então, o que fizemos? Vamos fazer as aulas remotas de maneira diferente, assim como acontece também com o Fundamental 2, em parte, eles têm online, mas também tem as que eles vão lá e buscam. E é assim que tem acontecido com nossos alunos da EJA. Dentro dos 7 dias, conforme o professor já colocou, e gestor Jefferson, ele vai lá, ele pega essa atividade, ele leva para casa, ele faz a devolutiva. Ao assumir a pasta, o que pensei? Conversei com a direção, e aí? Não está dando certo ficar só a coordenação para fazer essa entrega. Então, com a permissão deles, com o apoio de todos, a gente deu as mãos e está funcionando bem. Onde os professores, todas as sextas, estão lá, com todos nós coordenadores. Fora os demais dias que nós, coordenação, vamos. Eles vão lá e lá eles têm o contato com o aluno, tendo em vista que não está tendo aglomeração, por quê? Porque esse aluno ele não vai todo mundo na mesma hora. E está acontecendo. Eu diria que 59% do nosso aluno da EJA está indo até a nossa escola, pegar a sua atividade e fazer toda a evolutiva.
Hoje, Galega, você pode dizer quantos alunos estão recebendo essas aulas ou quantos estão matriculados na EJA? Hoje nós temos um total de 116 alunos matriculados. Desses 116, nós temos 12 alunos, que é uma turma, que eu diria, multisseriada, onde são alunos de alfabetização. Nós temos alunos que lá não sabem ler, tá certo? Que chega ao 5º ano. E temos também alunos, 2 turmas de 4º período, que é de 6º e 7º, e 2 turmas de 5º, que é a nível de 8º e 9º ano. Ok. Alguma coisa, Jefferson, pode ficar à vontade. Depois eu trago uma pergunta que a gente tem aqui, de um ouvinte, eles estão participando, aí eu quero incluir também Só a nossa para pontuar conversa. um pouco mais a fala de Marileide, de Galega, Sim. a respeito da quantidade de alunos. Ao todo, na nossa escola, a gente dispõe de 451 alunos. É uma das maiores escolas do município, de fato. Acreditamos que as atividades elas estejam chegando a aproximadamente 75%, 70% de todos eles, quando juntar todo mundo. Só que tem um pequeno problema aí, no que se refere a essa participação dos alunos. No início da pandemia, no início das atividades remotas, a gente estava com atingindo um público muito maior. A gente estava atingindo esse público muito maior. Só que posteriormente a isso, a gente teve as férias dos professores, um direito, né? A gente antecipou as férias de janeiro, justamente porque a gente tinha aquela percepção de que as aulas elas iriam ultrapassar 2021. E de fato vai, né? Depois disso, os alunos eles se dispersaram um pouco, né? Enquanto aluno, a gente sabe como é que é o aluno, né? Eles se dispersaram um pouco. Isso justifica o fato da gente estar aqui hoje, certo? A gente veio até a rádio justamente para chegar até os rincões de Lagoa Nova, os 4 cantos da cidade de Lagoa Nova, do sítio Santa Rita a Macambira, da Macambira à Baixa Verde, da Baixa Verde ao sítio Cantagalo. A gente vai ter que chegar a esses alunos de alguma forma. Faz parte também disso, né, Sandra? A busca ativa escolar. Isso é o segundo passo da nossa busca ativa. A gente já deu início à nossa busca ativa. O primeiro passo foi qual? Aquelas reuniões com os pais, as reuniões de cunho presencial, né, Milena? A busca ativa, ela está aí, eminente. A gente tem que colocar em prática. O que seria a busca ativa? A busca ativa são ações metodológicas, certo? Com um grupo de pessoas envolvidas, como também tem um aplicativo direcionado a isso. Essas pessoas ficam encarregadas, o agente comunitário fica encarregado de ir até a casa desse cidadão, ver o motivo dele não estar indo até assistir às aulas. Você tem um dado estatístico, aí, antes da pandemia, a gente tinha aproximadamente 1.700.000 crianças de 4 a 17 anos fora da escola. 1.700.000 pessoas fora da escola. Pós-pandemia, né, com os dados que estão sendo revelados aí, a gente está chegando a 2,4 milhões. É muita gente fora da escola, Verdade. se evadindo, que não está não está fazendo nenhum tipo de atividade. Por isso que a busca ativa é premente, ela deve ocorrer, certo? Só isso mesmo, tá bem? Muito bem. A nossa amiga Ana Lúcia está dizendo o seguinte: realmente trabalhar com a EJA foi bem mais difícil, né? Pegando aí a fala de Galega. E a Alice Nascimento diz o seguinte: bom dia. Como podemos nos comunicar mais com os professores, sendo que alguns deles não nos respondem? Eu não sei se ela está falando especificamente do João 23 ou se está falando de um modo geral. Vocês poderiam trazer alguma coisa sobre isso? Muito bem. Em relação ao não responder, né, nós temos um cronograma, né, não sei se aplica no caso, mas para deixar as coisas bem mais claras, nós temos um cronograma dentro da escola de atendimento. Por exemplo, na segunda-feira, pela manhã, o professor de língua portuguesa e de ensino religioso, eles têm horários com todas as turmas do matutino. E geralmente eles ficam das 7, né? Eles ficam das 7 ou 7h30 até as 11, 11h30. Eles dão todos os encaminhamentos e ficam naquele tempo disponível para aquelas turmas. Eu acredito que, se você procurar o professor nesse período, ele vai estar disponível para lhe atender, lhe dar os direcionamentos necessários. Já é difícil, né, essa dinâmica presencial, porque às vezes a gente quer aquele atendimento
naquela hora, a gente tem pressa e a gente não se organiza. Então, nosso desejo é que em casa, que não é fácil, né, Raí? Em casa, pais, mães e filhos, eles vão ter que passar por esse processo de planejamento e também de disciplina de organização desse tempo. Então, eu tenho esse tempo. Quer dizer que eu não consegui sanar uma dúvida na segunda-feira pela manhã, como a professora, por exemplo, de língua portuguesa. Eu não posso entrar em contato com ela, entre e insista. A gente não pode desistir, né? São muitas. A gente tem professores, a maioria dos nossos professores, eles têm 2 vínculos. Então, eles têm que atender, né? Eles têm que atender a nossa escola e têm que atender a segunda escola a qual ele presta serviço. Então, são muitas atribuições, mas não desiste. Meu conselho é esse. Entre em contato, elabore sua questão, sua dúvida, encaminhe para ele, que eu tenho certeza que ele vai responder. Sobretudo com mais segurança, seguindo aquele cronograma de atendimento. Mas se a dúvida ocorrer fora desse cronograma de atendimento, não se acanhe. Procure também a escola não fechou suas portas. A gestão está lá, a coordenação está lá e nós estamos atendendo a todos, né, com todas as medidas de segurança e cuidados, né, para com a saúde, tanto da gente quanto daqueles que vêm até a escola. E eu quero só me adiantar numa coisa aqui, Raí, num comentário, tanto seu quanto da fala do nosso gestor, a questão da avaliação. Nós somos frutos de uma sociedade competitiva, capitalista, não é isso? Nós somos formados ou praticamente treinados para ter sempre troféus, diplomas, títulos, aprovações. Mas acima de qualquer aprovação, de qualquer avaliação, está a minha aprendizagem. Não são, muitas vezes, diplomas que traduzem o que eu aprendi, mas o que eu sou. O que eu sou. Então, quanto mãe e quanto profissional da educação, quanto professora, hoje, atuando no apoio pedagógico do João 23, eu faço a mesma pergunta aqui que eu fiz aos nossos pais nesse ciclo de avaliação, de reuniões que nós fizemos na escola, na tentativa de aprimorar ainda mais, fortalecer ainda mais os laços da escola e família. Porque ambas são essenciais no processo de ensino e aprendizagem. Sem essa parceria, a gente não consegue muito. Então, o que era a vida diante de um ano letivo? O que é a aprovação ou a reprovação do meu filho, do meu aluno, diante do valor substancial que tem a vida humana e que tem a aprendizagem. É verdade. Não é isso? É porque nós nos preocupamos, como eu disse, somos frutos de uma sociedade capitalista cuja qualidade ela se traduz em número. E não temos, muitas vezes, o hábito de refletir sobre aquele número. O que está por trás daquele 2, o que está por trás daquele 1. Só a minha incompetência, quanto profissional, porque muitas vezes os professores eles são penalizados por esse resultado. Mas o que está por trás? É a incompetência de um profissional ou é um contexto sociocultural, econômico, excludente, capitalista, que classifica e que rotula as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. E ser, é a grande essência, é o que nos move, é o que deve mover a vida, é o que deve mover o mundo. Essa pandemia está aí para nos ensinar. Exato. Infelizmente, muitos de nós sairão piores, que não era para ser assim. Verdade. Essa pandemia, ela tem um lado positivo, mesmo diante das dores, das mortes, das percas,
dos lutos, do isolamento social, mas ela tem algo muito divino, muito humano a ensinar a cada um de nós. E uma outra coisa que eu quero deixar aqui, né, já antecipando assim o encerramento da minha fala, é que nós, enquanto lagoanovenses, né, vamos viver um processo político de escolha dos nossos representantes legais, que a gente possa escolher da melhor maneira possível. E aí, é como eu disse, ao voltar para o Adalgisa, ao voltar para o Cícero Romão, para o Maria de Lourdes, voltaremos mais sábios, mais fortalecidos, mais ricos em aprendizagens, sobretudo referente ao uso das TICs, dos recursos tecnológicos. Mas é preciso também que os nossos representantes legais garantam, pelo menos aos nossos alunos, o acesso. Porque se ele não tem o acesso garantido na família, que na escola ele possa ter um notebook, um computador, um laboratório de ponta, para que a escola continue gerando qualidade. Perfeito, Sandra. Exatamente. Galega quer também tecer alguma coisa? Eu gostaria de falar, quando Sandra fala da questão desse isolamento, quando Sandra fala da pandemia, que uns vão sair melhores, outros vão sair piores. Sabemos que tem famílias que ficam em casa e acontece o isolamento, mesmo dentro de casa. Pessoas que não trabalhavam, que ficavam em casa, mas que não existia uma comunicação. E hoje, pessoas que trabalhavam, precisavam se ausentar um do outro, não tinham tempo, hoje estão tendo esse tempo, mas permanece isolado. Não existe essa comunicação. Esse pai que ainda não vai na escola pegar a atividade do seu filho. Nossas aulas remotas começaram a entrega das atividades, a primeira atividade foi no dia 4/5. Hoje, já na semana 18/9, já foram o quê? 10 atividades. Nós temos pais que só tiveram conhecimento semana passada. E por quê? A culpa foi do meu professor? A culpa foi a escola que não informou? O que foi que aconteceu? Por que que eu, como pai, culpo tanto o meu professor? Por que que eu não estou buscando? Por que que eu não estou me interessando pelo meu filho? Mas muitos deles, Raí, assim como você já nos perguntou, e aí, o aluno vai ser aprovado? Todos vão ser aprovados? Todos vão ser reprovados? Muitas vezes é esse pai mais ausente que mais vai nos cobrar, que Isso. mais vai culpar a gestão. Exato. Quando Perfeito. no real não é isso que queremos. E diante disso, já vou adiantar minha fala, pedir aos senhores pais da EJA, você que é pai da EJA, você que é aluno da EJA, que é quem mais vai lá pegar a atividade, muitas vezes não é o pai, porque são meninos maiores de idade, pessoas que não tiveram oportunidade, estão voltando agora. Estão querendo. É um direito que ele tem. Por isso, você, professor da EJA, você precisa ter esse cuidado com seu aluno. Você precisa ser mais humano, se você ainda não é. Porque nossos professores são cuidadosos com o aluno. Mas nós ainda precisamos ter mais cuidado. Porque são meninos e meninas, senhoras e senhores, até de 60 anos, que lá estão. E que precisam que você cuide do todo, realmente. Então, eu convido a você, sexta-feira, dia 25, às 8 horas da manhã, que você faça parte da nossa reunião. Nós vamos estar naquela escola, direção, coordenação e professores, com todos os cuidados. Vamos estar com o ambiente pronto para vocês, com distanciamento social. Vamos estar lá. Não temos máscara, mas vamos ter o álcool. E pedimos a vocês, encarecidamente, vá, presencie, escute, veja o que temos a oferecer para vocês naquele momento. 8 horas da manhã, sexta-feira, na nossa escola, que é o nosso anexo, lá no Vale da Pensa. Muito bem. A Gisélia está dizendo, essa gestão e coordenação é show, feliz demais por fazer parte dessa equipe. Tiago Felipe diz o seguinte,
A participação da família nesse momento é de grande importância para juntos conseguirmos caminhar e vencer essa pandemia. Realmente, boa parte dessa responsabilidade, do que Galega falou, cabe aos pais mesmo. Agora, infelizmente, lá no final de tudo, muitos pais que vão ter culpa de alguma coisa, vão querer dividir essa culpa com outras pessoas, né? Com os professores, infelizmente, também isso vai acontecer. Agora, alguma coisa rápida para a gente dar uma pincelada antes das considerações finais. Milena, bom dia. Então, bom dia a todos. Sinta-se abraçados. Eu sou a vice-gestora da Escola Municipal João 23 e vim aqui também fazer a minha fala, principalmente no que se refere à família e à escola. Então, precisamos muito efetivar esse vínculo família e escola, né? Integrar todos os entes da comunidade escolar para que as coisas aconteçam de verdade. Os desafios são muitos, não é? Em 31 de janeiro, eu e Jefferson assumimos a Escola Municipal João 23, que atende a modalidade do EJA e o Ensino Fundamental 2, uma escola muito grande. E o nosso plano de trabalho é pautado no diálogo e na colaboração. E assim a gente foi discorrendo o nosso trabalho, criando uma rotina escolar fortalecida nesse diálogo e nessa colaboração, e de repente fomos surpreendidos pela pandemia. E isso fez com que cada vez mais esse diálogo e essa colaboração acontecesse. Mas para que isso se vincule, para que isso se fortaleça, é necessário que as famílias participem. Os professores, eles transformaram a casa em sala de aula. Os pais também têm que transformar os seus lares em sala de aula. Não podemos perder o vínculo e fazer com que as pessoas entendam que a escola é um espaço de vivência e a escola é um espaço importante, para que não aconteça a evasão e o abandono escolar. Então, os desafios são grandiosos. Esse uso das TICs, das tecnologias, está sendo um desafio para toda a comunidade escolar. Estamos aprendendo a cada dia um novo fazer pedagógico. Estamos inserindo nas nossas práticas teorias, né, que a gente achava que estavam muito distantes da gente. Mas, a todo tempo, estamos em formações, né, em cursos, né, aperfeiçoando o nosso conhecimento para que a escola ela possa voltar cada vez melhor. Então, isso só acontece se todos estejam inseridos, todos estejam enganjados nesse novo fazer do ensino-aprendizagem. A qualidade do ensino-aprendizagem, ela não é somente o professor e o aluno, ela é um segmento da sociedade e ela precisa que todos estejam envolvidos, todos estejam abraçados, para que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecido e para que a gente possa fazer com que a educação aconteça de verdade e que a gente possa também poder propor o nosso plano de trabalho, né? Eu e Jefferson estamos à frente da escola, numa gestão democrática, participativa, dialógica, né? Colaborativa, para que tudo isso faça com que a nossa escola, que vamos receber um prédio novo, né? Possa atingir um maior número de alunos. Hoje temos aproximadamente 450 alunos, mas que esses 450 eles sejam multiplicados, né? Que o nosso ensino possa ser melhorado, aperfeiçoado a cada dia e que a gente está lá na escola esperando cada um. Algum pai que quiser alguma informação, alguma orientação, vá até nós, estamos lá todos os dias. O período de pandemia não trabalhamos, eu e Jefferson não trabalhamos nem em escala, nós estamos diariamente na escola, esperando todos com o maior carinho, com a maior atenção. Então, eu peço, né, que todos os pais, né, dê esse incentivo, essa mediação entre a escola, o fazer pedagógico, né, e fortaleça essa nossa união. Então, um abraço a todos, sintam todos abraçados, o meu sorriso de coração. Em tempos de pandemia, sorrimos com os olhos e com o coração. Então, um forte abraço. Muito bem colocado tudo que você falou, Milena. Agora a gente estourou um pouco o tempo aqui, mas diante da importância dessas informações, está tudo ok, tudo tranquilo, mas a gente traz as considerações finais agora, Jefferson. Vamos para as considerações finais, né? Então, Raí, a gente veio à rádio sem nenhum proselitismo político, certo? O político, a gente é o político pedagógico, tá bem? A gente agradece imensamente essa sua colaboração da Nova Serrana FM, porque a rádio, ela é uma ferramenta
as tecnologias estão aí. Google Meet, Google Classroom, estão aí em evidência. Mas a rádio é ainda a que chega a todos os 4 cantos da cidade de Lagoa Nova. Então, o João 23 veio ocupar as ondas da Rádio Serrana FM com esse intuito, de fazer esse chamamento, de fazer esse apelo para que as famílias, para que os alunos, para que todos aqueles envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da escola, não só da Escola Municipal João 23, mas de todas as escolas, todas as nossas escolas da rede municipal estão desenvolvendo atividades, os profissionais de educação estão se desdobrando. Então, a gente agradece imensamente essa sua colaboração e eternamente grato a tudo isso, tá bem? Um Muito forte bem. abraço e até logo. Muito bem, Sandra. Quero agradecer o espaço, né? Como você colocou, nós extrapolamos, porque são tantas coisas, É verdade. né? E o nosso objetivo é exatamente chegar aos 4 cantos. Nós fizemos um ciclo de reunião com os pais, Raí, e aí depois, quando a gente traçou esse planejamento, a gente disse o segundo passo é ir até a Serrana FM para repassar para os que não tiveram a oportunidade de participar da reunião presencial, os informes. Essas questões também foram repassadas e discutidas com os nossos pais que tiveram a oportunidade de participar de cada reunião que a gente fez. Foram 9 reuniões, não foram 9? 9, porque os sextos a gente fez separados. Só lembrando que as sextas-feiras continuam a nossa entrega de atividades impressas, as aulas online elas continuam seguindo o nosso cronograma, todos os alunos já tiveram acesso. Nas reuniões presenciais com os pais, nós entregamos a agenda de aulas aos pais. Então, os pais que tiverem a necessidade de melhor acompanhar seus filhos nas horas de estudo, a escola continua aberta. Chegando lá, a gente imprime, vamos ter que imprimir na hora para evitar o desperdício, né? De material, a gente imprime a agenda com os horários, as disciplinas e os professores responsáveis naquele momento de estudo. Nas sextas-feiras, nós também estamos emprestando livros. Mas como é que vocês emprestam livros num período de pandemia, né? E vocês não vão estar contribuindo para que haja a contaminação? Não. Esses livros a gente tem o maior cuidado. Nós temos 3 professores que atuam na sala de leitura, precisamente na biblioteca da escola. Elas fazem um empréstimo. Quando elas recebem, o aluno vai lá, já coloca em uma caixa ou numa sacolinha, e aquele livro ele sai de circulação, certo? Ele passa 15 dias fora do alcance, tanto das professoras quanto dos alunos. Isso para incentivar a leitura. Lembrando que nossos planos de ações diante do isolamento social tiveram que ser refeitos, assim como o plano de ação das meninas que atuam na biblioteca, na sala de leitura. E a prioridade do trabalho delas nesse momento é a divulgação do acervo cultural, que nós recebemos livros muito bons, e ainda vamos receber mais, e divulgar esses livros. Elas fazem um videozinho, e toda quinta-feira elas encaminham para todos os grupos de WhatsApp, divulgando um dos livros. Na sexta-feira estão lá para o empréstimo e recebimento dos livros que já foram emprestados. E um outro ponto, além da divulgação, é o prazer de ler, né? É verdade. Em período de isolamento social. A Escola Municipal João 23, ela, vamos dizer assim, é esse avião, por meio da leitura, para levar você a outros lugares e conhecer outras pessoas, outros personagens, outros escritores. Então, o nosso convite é: venham com a gente, família, alunos e profissionais. E juntos nós mudaremos a história. Muito bom, Sandra. Galega, suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, né, e dizer a você, professor do João 23, que vamos continuar dando as mãos e juntos, certamente no final do nosso ano letivo, nós vamos ter um bom resultado. Nós tivemos um IDEB, vamos focar nisso, em melhorar quando iniciarmos o ano, o que fazer. Porque, como já foi dito aqui, nós não sabemos ainda como vai ser essa avaliação de 2020. Porém, em um futuro bem próximo, saberemos. E lá naquela escola, nós contamos com 2 professores que ficam na escola para fazer impressão de atividades. Temos, assim, todo um cuidado
deles ficarem lá. Nós temos o professor Tiago, a professora Sandrinha, onde os demais vão enviando para o e-mail da escola e eles vão ali selecionando cada um e fazendo essa impressão, para que assim não tenha tanto desperdício, conforme a professora Sandra já falou. A Muito todos bem. tenham um bom dia. Ok, eu quero agradecer a vocês a participação aqui, dizer que quando precisarem a nossa rádio estará à disposição, tá bom? E conheço a capacidade de Milena, do Jefferson, de Sandra, de Galega. A capacidade individual já é maravilhosa e vocês estando juntos, trabalhando, essa capacidade ela é incrível. Então, tenho certeza que a Escola João 23 está em boas mãos, sendo conduzida por boas mãos. E eu, como ex-aluno, tenho um carinho especial por essa escola, tá bom? E por isso, desejo cada vez mais sucesso a vocês e que possamos sair juntos de toda essa situação e lá na frente poder dizer que aprendemos, que foi proveitoso, embora diante de tudo isso. Mas é isso, gente. Parabéns a vocês e muito obrigado pela participação. 11h47. Você ouvindo a gente, obrigado pela sintonia.